Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Marques Personal e hoje eu vou compartilhar com vocês um tema para aquelas pessoas que querem melhorar os grupamentos musculares da região dorsal, o latíssimo dorso, os músculos escapulares e para você que quer definir e tonificar esses grupamentos. Então, é de fundamental importância eu passar para vocês algumas técnicas de retração de escápula para que vocês possam executar o movimento e esse exercício seja eficiente. O que seria a retração de escápula? A movimentação escapular durante a execução desses movimentos é fundamental para você fortalecer, deixar umas costas bonitas e também melhorar a sua saúde articular e se livrar de dores e desconfortos na região lombar. Então eu vou passar para vocês alguns exercícios de puxada, de remada, exercícios que vai trabalhar em diferentes cenários essa região escapular. Então, eu gostaria que todos seguissem o canal, gostaria que todos esclarecessem todas as dúvidas nos comentários, que esse conteúdo é para você. Os músculos dorsais são compostos pelos músculos escapulares, que encontra-se na região escapular, que é responsável pelo movimento de retração de escápula e de abdução. E os músculos do latíssimo dorso, que é chamado também da grande dorsal, compõem esses grupamentos. E eles desempenham um papel muito importante na manutenção da postura, tanto na execução dos movimentos, quanto também quando você está em posição estática, no ambiente de trabalho, sentado na cadeira. Então, a ideia é você preservar as curvaturas da coluna, desde a região cervical, torácica e a região lombar. Então, quando esses músculos estão bem fortalecidos, você consegue preservar as curvaturas sem gerar nenhum tipo de sobrecarga na coluna vertebral. Quando você fica com essa cifose acentuada durante o seu ambiente de trabalho, durante o seu estágio de trabalho, você vai sobrecarregar essa estrutura. Então, a partir do momento que essa musculatura está bem fortalecida, está bem trabalhada, bem hipertrofiada, além de você melhorar a questão estética e a harmonia do seu corpo, você vai estar prevenindo lesão na coluna vertebral, vai estar prevenindo dores e desconforto. Então, o primordial, né, como a gente sempre fala, não é somente a parte estética, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é na questão clínica. Né? O aluno que está sentindo dor, desconforto, então a gente trabalha dessa forma para depois a gente buscar também a tonificação, a definição, porque você só consegue esse resultado estético a partir do momento que você consegue melhorar essa questão postural. Sem a questão postural você não consegue executar o movimento de forma eficiente, vai utilizar meios de compensação e automaticamente vai gerar sobrecarga, além de você não ativar de forma significativa esses grupamentos. Então toda vez pensar na retração das escápulas, no posicionamento correto das curvaturas, para que você execute com eficiência e aproveite o melhor do exercício. Mas para isso a gente tem que resolver o primeiro problema, que é a questão clínica, a questão postural e também pensando sempre em ajustar a mecânica do movimento. Quando eu ajusto a mecânica do movimento com essas questões, com certeza você vai aproveitar o melhor e a ativação vai ficar significativa e você consegue grandes resultados. Daqui a pouco eu vou passar para vocês, na prática, alguns erros comuns que os alunos cometem na execução dos exercícios para a região dorsal, que muitas vezes, ao invés de ativar as escápulas, de fazer a movimentação correta dessa região, coloca o trapézio em participação. Quando você coloca o trapézio em participação, é impossível você movimentar as escápulas. E com isso, além de você inibir o trabalho da região dorsal, você vai sobrecarregar o bíceps, além de utilizar meios de compensação, colocando em participação músculos que não participariam daquele movimento e gerando sobrecarga na região lombar, na região da região torácica e também na região cervical. Então são detalhes aí que eu vou apontar para vocês, alguns erros comuns, essa questão da movimentação escapular, do ritmo escapular, da dificuldade que muitas pessoas têm em relação à mobilidade dessa estrutura, para que vocês não errem o movimento e o movimento se torne eficiente.
Agora eu gostaria de fazer uma relação importante do fortalecimento dos músculos dorsais com a saúde articular. Além de toda a região da coluna, em alguns exercícios você fortalece a região lombar, a região da torácica e também a cervical, também a articulação do ombro, porque o ombro se trata de um complexo de articulação. A escápula torácica, a glenohumeral e também a acromioclavicular. Então, quando você trabalha a remada mais alta, com a pegada aberta, você também acaba fortalecendo a articulação do ombro, porque você ativa ali os posteriores de ombro. E os exercícios de remada com o tronco inclinado, você ativa ali o quadrado lombar, você ativa todos os músculos paravertebrais e eretores de espinha quando você vai fazer uma remada curvada, quando você vai fazer uma remada cavalinho. Então são exercícios ali que vai ativar de forma significativa os músculos posturais, os músculos responsáveis para dar sustentação, para dar equilíbrio e para gerar gerenciamento de carga. Então é fundamental, é indispensável a gente pensar nessa questão. Lógico, quando a gente faz a puxada, a gente vai dar uma ênfase maior para o latíssimo dorso, porque você trabalha com a movimentação escapular em outro cenário. Mas quando se trata de uma remada com o tronco inclinado, automaticamente vai ter ativação desses grupamentos que fazem parte do core e dos músculos posturais, que desempenham um papel fundamental ali na manutenção da postura, de quando você vai pegar um peso do chão, de quando você pega a criança do chão, de quando você está em posição estática no ambiente de trabalho. Então, tudo isso é benefício do fortalecimento dos músculos da grande dorsal, dos músculos escapulares. Então, esse é o primordial, é pensar na saúde articular, é pensar nos benefícios, é pensar em se livrar das dores. Claro, e automaticamente o resultado vem, automaticamente a estética vem. Porque você vai trabalhando com sobrecarga, vai trabalhando com variação, vai trabalhando com progressão, e além de você já sanar esse tipo de problema, vem junto a definição, a tonificação e a hipertrofia desses grupamentos. Quando eu falo de fortalecimento da região lombar, dos músculos estabilizadores, dos músculos que compõem o core, como foi falado em vídeos passados, eu também falo de alunos que têm já um problema desencadeado. Alunos com hérnia de disco, abaulamento, produção discal. Então, eu tenho alguns exemplos de alunos que muitas vezes achavam que não podia realizar movimentos com tronco inclinado, que não podia realizar um levantamento terra, que é um exercício também que é utilizado muito nos treinos de membros inferiores, mas também pode ser utilizado no dia de treino de dorsais. Então, exercícios com tronco inclinado, onde ativa esses grupamentos, vai trazer um fortalecimento e vai livrar pessoas com hérnia de disco, protusão discal, abaulamento, né, de dores, de desconfortos e da evolução dessa doença. Então, o fortalecimento de forma gradativa, claro que você trabalhar também com uma extensão lombar, com exercícios, né, que compõem o core, como já foi falado em vídeos passados, é importante. Mas se você trabalhar de uma forma conjunta com os músculos dorsais, principalmente a remada curvada, a remada cavalinho, com o tronco inclinado, você vai prevenir dor e vai também prevenir a evolução de uma doença que vem acometendo muitas pessoas, principalmente depois da pandemia, porque a posição sentada e a posição estática é a posição que gera mais compressão na coluna vertebral, porque esses músculos ficam ali durante muitas horas do dia em relaxamento. E quando esses músculos ficam em relaxamento, vai entrar num processo de enfraquecimento e automaticamente ele vai ficar atrofiado, gerando sobrecarga nessa estrutura tão importante que é a coluna vertebral. Então, tenho exemplos aí de alunos com hérnia de disco que passaram a executar esses movimentos e hoje tem uma qualidade de vida boa, sem dor, sem desconforto e conseguindo executar qualquer tipo de movimento. Até mesmo tarefas simples do dia a dia que eles tinham dificuldades, hoje eles conseguem realizar com êxito, além da execução dos exercícios nas academias com grau de complexidade maior. Eu gostaria até de mencionar alguns alunos com hérnia de disco, abaulamento, protusão discal, que passaram por todos os processos, por todas as transições de fortalecimento, utilizando primeiro exercícios isolados do core, depois acrescentando ali o levantamento terra, as remadas com tronco inclinado, que obtiveram êxito
que hoje não sente dor, não sente desconforto. Então, eu tenho algumas provas aí no Instagram. Para você que não acompanha o Instagram, me siga lá, que ali eu tenho todo o portfólio de alunos que gozaram desses benefícios e hoje realizam tarefas de simples a complexas, sem dor, sem desconforto. Então, é muito importante esse fortalecimento. A nossa coluna vertebral, ela é responsável por absorção de impacto, pela sustentação e pelo gerenciamento de carga. Então, independente do tipo de aluno, se é atleta, se é não atleta, se é uma pessoa que está saindo do sedentarismo, se é uma pessoa que está no estágio avançado do treinamento, o fortalecimento desse conjunto de músculos dorsais, tanto da região superior como da região inferior e dos paravertebrais, que vai dar a sustentação necessária, é importante. Quando a gente fala de atleta, a gente fala de especificidade. O que seria a especificidade do movimento? Você tornar o movimento instintivo através do treino. Então, para cada modalidade, vai ter movimentos diferentes e solicitações diferentes, mas sempre essa região vai estar sendo solicitada, que é a coluna vertebral. Se é na corrida, vai ter impacto nessa estrutura. Se é no futebol, da mesma forma. Se é no LPO, no levantamento de peso, também. Então, o fortalecimento dessa região, ela vai ser importante para todas as modalidades esportivas. Então, é importante a gente ter sempre a atenção necessária para esses grupamentos, para que o atleta performe bem, previna lesões e não gere sobrecarga. E para você sedentário, que está iniciando, que está com dor, vamos passar por transições importantes, vamos aplicar educativos para você conseguir preservar as curvaturas da coluna, vamos passar técnicas que eu estarei passando na prática de como você faz a retração das escápulas, que é tão importante na execução dos músculos dorsais. Galera, agora vamos à prática. Agora eu vou passar para vocês 5 exercícios eficientes para você trabalhar essa região, tanto no fortalecimento da coluna vertebral, como na estética dos dorsais. Só que eu vou falar para vocês mais uma vez. Para você que quer eliminar a gordura dessa região, é importante que você melhore o seu rango. Não é somente você fazer exercício específico de uma determinada região que você vai reduzir gordura. Então a alimentação é importante e agora vamos à prática. Galera, agora nós vamos vivenciar na prática os movimentos que solicitam a região da grande dorsal. Só que existe um detalhe muito importante, que é a movimentação escapular, que é a retração de escápula. Sem a retração de escápula não tem ativação de latíssimo do dorso, não tem ativação da grande dorsal, não tem ativação dos músculos escapulares. Então, o que é a retração de escápula? É o momento que eu encurto a musculatura através dessa retração. Alongo e retraio. Então eu vou passar alguns educativos para você aprender a ativar e trabalhar com ritmo escapular eficiente. Então, eu vou começar aqui. Você acha que é melhor tirar a camisa, Matheus? Fica melhor? É melhor. Galera, pode ser que caia um pouco aí o rendimento do áudio. Eu vou colocar o microfone aqui no calção. A gente vai fazer sem camisa para que vocês possam visualizar melhor. Então, primeiro educativo, tá? Para vocês melhorarem esse movimento de retração e alongar essa região, para vocês ativarem de forma significativa. Então, o primeiro educativo, vocês vão posicionar os pés à frente, como se estivesse caindo, vai fazer a movimentação alongando e a retração das escápulas, sem extensão e nem flexão do cotovelo. O cotovelo vai trabalhar de forma estática. O que vai movimentar aqui, ó, é somente a região escapular. Então faço, alongo, solto, depois faço a retração. Na verdade, esse movimento de retração, ele antecede a flexão de cotovelo, ele antecede a adução do ombro no momento da puxada e ele vai anteceder a flexão de cotovelo no momento da remada.
ele vai anteceder também a extensão do ombro no pull-down. Então por isso que é muito importante aí. Eu vou passar um outro educativo para você também, que é realizado ao solo, ficando em posição de prancha, alongo e faço a retração das escápulas. Alongo, faço a retração das escápulas. Você pode fazer aí 10 movimentos antes de começar a execução dos exercícios. Então são dois educativos fundamentais na execução. O terceiro exercício é o pull-down, que é o único exercício para a região dorsal que a gente trabalha com o cotovelo estático. E é um exercício que vai trabalhar de forma secundária o tríceps. Trabalha de forma primária o latíssimo dorso e de forma secundária o tríceps. Então a gente vai realizar ele com o cotovelo semi-flexionado para não gerar nenhum tipo de sobrecarga na articulação do cotovelo. Com o punho em posição neutra, nunca em flexão nem em extensão. Então permanecer com o cotovelo estático, punho em posição neutra. Começo com a flexão de ombro, seguido da retração escapular. Trabalho até a altura do ombro. Com isso eu mantenho a musculatura sob tensão. Um erro comum é quando as pessoas tracionam o trapézio e não conseguem fazer o movimento de retração escapular. Eu tracionei o trapézio, eu não consigo fazer a movimentação das escápulas. Então, altura do ombro, faço a retração escapular e seguido da flexão de ombro. Venho até a altura do ombro, eu mantenho a musculatura em tensão. Se eu passo na altura da cabeça, essa musculatura fica inibida e o trabalho fica ineficiente. Então são detalhes que vai fazer total diferença na execução do pull-down. Um exercício muito eficiente aí para desenvolvimento tanto da musculatura do latíssimo dorso, ajuda no fortalecimento de paravertebrais e quadrado lombar e também trabalha de forma secundária o tríceps. O exercício número 4 é um daqueles exercícios que eu falei com o tronco inclinado, onde vai ser ativado os músculos paravertebrais, eretores de espinha, que vai ajudar muito no fortalecimento da coluna lombar. Então, é a mesma base da remada na máquina, que é a movimentação escapular e limitando ali a flexão de cotovelo. Quanto mais movimento das escápulas, mais eu trabalho os músculos escapulares e menos eu sobrecarrego a musculatura do antebraço e o bíceps, chegando ao estado de fadiga antes de atingir o objetivo. Então a gente vai trabalhar como se fosse fazer um levantamento terra, um stiff, projetando o quadril para trás, pernas afastadas na linha do quadril, fazendo a pegada, fazendo o movimento com a barra posicionada em direção à gravidade e faço o movimento escapular. Fazendo o movimento escapular, puxando na altura do abdômen. Faço uma flexão de cotovelo de 90 graus e faço a retração escapular. Volto na posição neutra, puxo, fazendo a retração escapular. Um erro muito comum que as pessoas cometem é muitas vezes tracionando o trapézio e fazendo a puxada quase na altura do peitoral. Porque quando eu traciono o trapézio, eu não vou conseguir fazer o movimento de retração escapular. Então, automaticamente eu vou fazer esse movimento para cima e a musculatura dos dorsais vai ficar inibida. Eu não consigo preservar as curvaturas da coluna na hora da execução e isso, além de trazer um benefício na região lombar, vai trazer uma sobrecarga. Então, esses requisitos são importantes. Esses requisitos são muito importantes para que você execute corretamente. E um outro erro comum é trabalhar com o tronco praticamente reto. Tem gente que faz isso. Com isso, eu estou somente ativando o ombro como estabilizador e sobrecarregando o bíceps. Agora, quando eu inclino, a barra fica em direção ao solo contra a gravidade, eu consigo fazer o movimento com perfeição. Vamos ao quinto exercício agora, que é um exercício que tem um grau de complexidade grande. Claro que é necessário ali uma experiência motora para você executar bem, só que existem alguns educativos aí que vai aprimorar essa técnica.
mas é a puxada, que é a barra fixa, que é, na verdade, um exercício igual ao da puxada, com uma intensidade diferente, e você tendo que ter uma sustentação maior do core, você tendo ali que ativar bem e estabilizar toda a região do quadril. Então, antes de realizar, é importante que você execute um aquecimento permanecendo com os cotovelos estendidos, somente movimentando as escápulas. E depois fazendo o mesmo movimento que foi feito na puxada. Executo a puxada, ultrapasso o queixo da barra e faço a rotação superior das escápulas. Solto, faço a rotação superior das escápulas, depois puxo, fazendo a movimentação escapular no momento de aplicação de força, que é o momento da fase concêntrica. Em outros vídeos eu estarei passando alguns educativos para aprimoramento técnico específico do exercício da barra, que requer um grau de treinamento maior, uma experiência motora maior, mas é um exercício extremamente eficiente para trabalhar esses grupamentos, que está sendo o tema de hoje. E para você, nós encerramos agora os exercícios realizados em academias, que são eficientes, e agora eu vou passar para vocês exercícios que podem ser realizados em casa, com elásticos. Claro que o músculo do dorsal, para você ter uma sobrecarga, é necessário que você utilize alguns materiais. Não é como o peitoral, que com uma flexão de braço, ou os músculos de membro inferior, com agachamento, a gente consegue realizar somente com o peso do corpo. Os músculos dorsais, é necessário que você trabalhe com um mínimo de material. E um elástico, ele vai te ajudar muito. E com base no pull-down que já foi realizado, e com base na remada curvada, a gente vai executar 2 exercícios aí que você pode trabalhar em casa e pode ter um bom desenvolvimento. Então, com a base, como foi falado lá no pull-down, trabalhando com os cotovelos semiflexionados, para não ter nenhum tipo de sobrecarga na articulação de cotovelo, punho sempre alinhado com a articulação de cotovelo, em posição neutra, nunca em flexão nem em extensão, e no momento de flexão do ombro, eu faço a adução das escápulas. Solto até a altura do ombro para manter a musculatura em tensão, muitos soltam até acima da cabeça, aí você entra na zona de relaxamento. Então, amplitude adequada da altura do ombro, faço a flexão do ombro e seguido do movimento escapular. Permanecendo com o cotovelo estático, faço a movimentação com o trabalho amplo das escápulas, como foi repetido milhares de vezes nesse vídeo. E o outro exercício, com base nas remadas, com a retração das escápulas, tronco inclinado, a sobrecarga contra a gravidade, faço a retração com uma flexão de 90 graus, solto, alongando. Com isso, além de eu ativar a musculatura do core, ativar o brace, ativar o abdômen, solicitar os músculos paravertebrais e eretores de espinha, eu consigo aí realizar em qualquer lugar. Galera, esses foram os exercícios, essas foram as bases e tudo isso foi feito com muito carinho para você que necessita dessas informações. Então peço que vocês sigam o canal, compartilhem com um amigo que está precisando dessas orientações, que futuramente nós teremos muitos vídeos falando de cada região do corpo, para que vocês consigam ali ter uma melhora na percepção corporal, consciência corporal e antecipe seus resultados. Porque você antecipando seus resultados é uma execução correta. Muitas vezes as pessoas ficam anos e anos nas academias, não tem resultado por causa de execução inadequada e não aproveitando o melhor dos músculos em cada exercício. Então eu peço para vocês seguirem o canal e se atentem aí com essas informações que, além de
promover saúde para vocês, vai também trabalhar o lado estético e mental. Então, para você que quer tonificar, emagrecer e definir, está aqui todas essas bases.